Ok, perfeito. Agora vamos começar a montar a parmigiana. Eu preparei 6 porções, mas como você pode imaginar, como você vai ver aqui na frente, pode ser preparadas mais porções. Aqui está o molho, bem cremosinho. E depois sobre o molho eu tenho outra pergunta. Aqui vai outra pergunta. Muitas pessoas me perguntaram, Antônio, como é que eu tenho que cortar as abobrinhas ou as berinjelas? E o sentido do corte não é muito importante. Você pode cortar do jeito que eu estou cortando. Eu estou cortando em fatias redondas, ou poderia ser cortadas também no outro verso, no outro sentido, cortando fatias mais compridas, como eu geralmente faço com as berinjelas. Para mim é indiferente, tanto o corte redondo, tanto o corte por longo, né, o corte horizontal, e não faz a diferença, não tem diferença nenhuma. O importante é cortar as fatias um pouco, digamos assim, um pouco grossas, tipo mais ou menos. Aqui temos mais ou menos um meio centímetro, um pouquinho menos talvez, para que as fatias não sejam muito finas, porque se cortar muito fina na hora que for cozinhar no forno, depois os legumes se desmancham. Então corte as fatias um pouco grossa, é melhor um pouquinho mais grossa do que mais fina, porque depois essas verduras, esses legumes vão perder um pouco de água, né, no momento de assar no forno. Então é importante, uma dica importantíssima, até quando você for preparar outro tipo de preparação com legumes, corte os legumes sempre um pouco mais grossinhos, porque eles na hora de cozinhar ou na hora de assar no forno tendem a perder um pouco de água, um pouco de líquidos. Aqui eu estou cortando as abobrinhas. Aqui eu coloco em um recipiente um pouco de farinha e eu vou misturar. Eu não coloco muita farinha, só um pouquinho, só para dar uma leve enfarinhada. E vou misturar as abobrinhas com a farinha. Aqui vem outra pergunta que eu recebi nos comentários dos seguidores que eu recebi por e-mail. E depois da história do corte dos legumes, da abobrinha ou da berinjela, muitas pessoas me perguntaram se os legumes, antes de fritar os legumes devem ser cozidos. A resposta é negativa. Os legumes devem ser fritos de forma assim, natural, eles devem ser cru, não devem ser cozidos antes de fritar, porque não tem necessidade, primeiro. Segundo, se vamos cozinhar os legumes antes de fritar, primeiro de tudo, na hora de fritar, iria ter com certeza problemas, porque os legumes úmidos, cozidos, com o resto de água dentro, na hora de colocar para fritar no óleo, com certeza ia ter um efeito não muito agradável, inclusive até perigoso. Então os legumes devem ser crus, tem que ser, agora vocês vão ver aqui, vão ser misturados na farinha, e não precisa cozinhar os legumes vão cozinhar diretamente no forno, vão cozinhar na hora de fritar e vão terminar de cozinhar na hora de assar no forno. Então, legumes crus, não cozidos. Vamos para frente. Aqui eu coloco na farinha. Coloco todos os legumes, acrescentando mais um pouco de farinha de vez em quando. E isso porque é importante. Isso é importante. Por que eu coloco? Depois tem outra pergunta mais na frente que eu vou responder a isso aí, vou comentar isso mais na frente, porque tem outra pergunta e eu vou aproveitar. Aqui eu misturo com as mãos, simples. E aqui vamos com os 3 ovos. Aqui eu vou
mexer os 3 ovos dentro de um recipiente maior e coloco as fatias de abobrinhas já enfarinhadas. E misturo tudo delicadamente. Peço desculpa, misturo tudo delicadamente, muito delicadamente, para evitar que as fatias possam se quebrar. A pergunta importante que eu ia responder antes é recebi perguntas sobre por que misturar com ovo e farinha antes de fritar. É muito importante, porque ovo e farinha vão criar uma camada que vai, em primeiro lugar, vai evitar que os legumes, nesse caso as abobrinhas, absorvam o óleo da fritura, ou seja, essa camada de ovo e farinha vai fazer com que os legumes absorvam menos óleo de fritura, porque um pouco de óleo vai absorver. Não tem como você fritar sem absorver um pouquinho de óleo. Tem a técnica aqui, eu vou mostrar também aqui, a técnica para fazer uma fritura sequinha, né? Qual é o segredo, né? Eu vou falar daqui a pouco esse segredo, inclusive, para uma fritura sequinha, crocante. Existe essa técnica, mas assim, o frito é frito, um pouco de óleo ele sempre vai absorver. Se você, como falado antes, se você não gostar ou não poder comer fritura, existe uma versão dessa receita. Essa receita pode ser preparada com legumes grelhados. Então, em vez de fritar os legumes, você pode grelhar eles e preparar da mesma forma que nós vamos preparar aqui. O procedimento é o mesmo. A única coisa é substituir os legumes fritos com os legumes grelhados. Então, isso é muito importante. Isso faz também com que essa camada de ovo e farinha vai deixar aquela camadinha crocante nos legumes, que vai ajudar também mais na frente. Mais na frente nós iremos ver também a importância desse tipo de fritura. Praticamente nós estamos empanando, né? Criando uma espécie de tempura para fritar os legumes. Então, importantíssimo, porque primeiro a farinha. Outra pergunta que eu sempre recebi, nos comentários, é por que primeiro a farinha e depois o ovo? Não pode ser tudo junto? Não pode ser tudo junto, porque se for misturar ovo e farinha e depois mergulhar os legumes dentro, poderia se criar uma espécie de pastela, não sei como chama, uma espécie de massa, que depois na hora de fritar poderia ter grânulos de farinha não misturada da forma certa, que poderia depois incomodar na hora de comer. Importante primeiro a farinha, porque também a farinha faz com que o ovo fique atacado. Porque se nós formos utilizar só o ovo sem a farinha, o ovo, por ser um produto líquido, não ataca bem aos legumes. Então, importantíssimo colocar primeiro a farinha, de forma que o ovo fique mais atacado aos legumes, então não escorregue. Então pode se criar essa camadinha que depois vai ficar bem crocante e bem saborosa. Aqui na frente, aqui estamos falando de... aqui tem outra pergunta que eu recebo muito, não recebi só para esse tipo de preparação, e vamos voltar ao segredo de uma boa fritura. O segredo de uma boa fritura é com certeza um óleo limpo, 100%. Evite de utilizar óleos para fritar por muitas vezes. Isso aí não funciona a nível prático, né? Porque o óleo, depois de 2, máximo 3 frituras, ele perde o próprio poder de fritar. Ele começa a perder esse poder de fritar que ele tem, e vai fazer com que, em vez de fritar
os legumes, as coisas que você for fritar vão absorver ainda mais. Vão absorver ainda mais esse óleo, porque pelo fato do óleo não ter mais aquele poder de fritura alto, faz com que os alimentos que nós vamos colocar dentro desse óleo já utilizado várias vezes absorvam mais esse óleo. E isso aí é quanto há de mais perigoso, perigoso para a saúde. Então vamos evitar de utilizar o óleo para fritura muitas vezes. Essa é uma dica importantíssima, aconselho de coração mesmo, de evitar de fritar alimentos no mesmo óleo por mais de 3 vezes. Geralmente eu frito 2 vezes no máximo. Inclusive na segunda vez eu já vou filtrando o óleo. Tem uma técnica para fritar o óleo, para filtrar o óleo que você utilizou, porque muitas vezes se perde pedaços de carne, de peixe, de farinha no fundo do óleo. Então o óleo pode ser filtrado e reaproveitado para fritar mais uma vez, máximo 2. E o outro segredo importantíssimo para uma fritura perfeita é a temperatura do óleo. A temperatura do óleo, o óleo tem que ser quente. O óleo tem que ser quente o suficiente para poder fazer com que, uma vez que nós vamos mergulhar os alimentos comecem logo a fritar. Antônio, como faço para saber se o óleo está quente? Eu tenho que comprar um termômetro? Como é que eu faço? Boto o dedo dentro? Não, nada disso. Muitas pessoas utilizam o palito de dente. Eu vi pessoas utilizando o palito de dente, mergulhando esse palito de dente, e as pessoas conseguem entender se o óleo está na temperatura certa. Eu tenho uma técnica muito mais simples. Eu ligo o fogo alto, deixo o óleo em fogo alto por 3, 4 minutos. No fundo da panela eu vejo que começa já a se criar um movimento, o óleo começa a criar umas ondas, umas pequenas bolhas. Nesse momento o óleo provavelmente já está em temperatura. E o que é que eu faço para ver se o óleo está em temperatura ou não? Simplesmente eu coloco uma fatia daquilo que eu tenho que fritar. Nesse caso, coloquei uma fatia de abobrinha já passada no ovo e farinha, e simplesmente eu vi que o óleo já estava em temperatura. Nesse caso, eu terminei de assar a primeira fatia de abobrinha, e quando a abobrinha está pronta, pode fritar as outras. Quando a abobrinha está pronta totalmente, pode começar a fritar os outros legumes, nesse caso, outros alimentos. Nesse caso, vamos fritar dos 2 lados, de um lado e do outro. Vamos fritar as abobrinhas. Vamos escorrer bem as abobrinhas. Inclusive, outra dica importantíssima que muitas pessoas não sabem, é uma coisa simples, é uma coisa que pode parecer banal, mas pode parecer óbvia, mas muitas pessoas não sabem que é importante utilizar 2, 3 folhas de papel toalha na base do prato. Isso faz com que os fritos fiquem também bem sequinhos. O papel toalha ajuda a absorver o excesso do óleo da fritura. Ok, perfeito. Agora vamos começar a montar a parmigiana. Aqui outra perguntinha que eu recebi também por e-mail, e tá aqui. Me perguntaram se eu não utilizo o óleo, por que eu não utilizo o óleo na base do refratário, antes de colocar o molho de tomate. Vocês podem ver que eu fui diretamente com o molho de tomate na assadeira, peço perdão, falei refratário, na assadeira. Eu não coloquei nenhum tipo de óleo. Por quê? Porque nesse caso, como em outros casos também, não tem necessidade de utilizar o óleo, porque nós estamos utilizando aqui uma assadeira daquelas antiaderentes. Eu aconselho muito, se você não tem em casa uma assadeira dessa,
compre uma assadeira dessas antiaderente, porque serve para qualquer tipo de preparação de comida de forno. Pode ser por uma carne, pode ser por uma lasanha, pode ser, nesse caso, a parmigiana, pode ser qualquer um macarrão no forno, a macaronada, como se fala no Brasil. Pode ser qualquer preparação de forno. Essas assadeiras antiaderentes são muito, muito, muito boas, porque você evita de utilizar óleos ou outras gorduras. Inclusive são ótimas também para a preparação de bolos, de doce. Você muitas vezes pode evitar de utilizar gorduras, manteiga na base, e óleos e muito mais, para poder preparar tanto comida salgada, tanto doce. Então aqui eu não coloco nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de azeite, eu vou diretamente com o molho de tomate que preparamos antes. Outra pergunta que eu me lembro que tinha aqui, me perguntaram, estou vendo aqui, me perguntaram por que o molho, por que eu coloco pouco molho, que você vai ver aqui para frente, vamos mais um pouquinho na frente, e eu coloco bem pouquinho de molho. Aqui eu coloquei no máximo, aqui está uma colher e meia de molho de tomate. E por que eu coloco pouco molho? Justamente porque, a pergunta era, por que o molho é tão grosso e por que eu coloco pouco molho? O molho é grosso justamente, e coloco pouco molho justamente porque, como falado antes, na hora de assar os legumes no forno, os legumes vão perder um pouco de água. Isso aí é normal, é clássico, não tem como isso não acontecer. Os legumes vão perder um pouco de água, então se eu fosse colocar um molho um pouco mais ralinho, né, menos grosso do que isso aí, e se eu fosse colocar bastante molho, isso ia me dar um resultado de uma parmigiana totalmente aguada, totalmente cheia de molho, cheia de água, e as fatias de abobrinhas, nesse caso, iriam ficar perdidas no meio de tanto molho e não iria ter aquele efeito de camadas, né, que é clássico da parmigiana. Mas isso aí é uma dica que eu dou também se você for preparar lasanha, por exemplo. Se você for preparar lasanha, não utilize muito molho, não tem necessidade de utilizar muito molho, porque o bom da lasanha é o molho, sim, mas o bom da lasanha também é você apreciar a massa, né? Aquelas belas camadinhas de massa de lasanha, inclusive no meio você coloca sua carne moída, presunto, queijo, aquele que for, da forma que você prepara a lasanha. Então é importante, dica importantíssima também para outros tipos de preparações: não coloque muito molho e não deixe o molho muito ralo. Molho grossinho, utilizado na quantidade certa, bem pouquinho. O resultado final é bem legal, é bem diferente. Então, vamos para frente. Aqui eu começo a colocar as fatias de abobrinhas, como falado. Se você decidir utilizar as berinjelas, nesse momento você utiliza as berinjelas. Outra coisa importantíssima é, Antônio, porque vamos voltar à questão de colocar ovo e farinha antes de fritar os legumes. Essa camadinha crocante, ela vai fazer com que essa camadinha, ela vai, sendo ovo e farinha, ela vai absorver o excesso de umidade, o excesso de água. Então o que acontece? No momento em que os legumes largam a água, ao mesmo tempo essa camadinha retém um pouco desse líquido dos legumes. Então essa camadinha crocante, ela absorve um pouco do líquido dos legumes e absorve também o excesso de líquido do molho. Então, inclusive, assim, também se o molho é bastante grosso, ele também larga um pouco de água no momento de assar no forno. Então essa camadinha,
é muito importante também para isso. Ela vai absorver o líquido e o sabor da abobrinha e ela vai absorver o excesso de líquido e o sabor do molho. Então, todo o sabor do molho e todo o sabor da abobrinha, nesse caso, ou da berinjela, vai ficar dentro dessa camadinha. Então, o sabor de tudo, o sabor de toda a preparação está dentro dessa camadinha. Então, essa parte de fritar os legumes antes é muito importante também por causa disso. Inclusive, a diferença entre esse tipo de preparação e a preparação com legumes grelhados é justamente isso aí. Se você for preparar esse tipo de receita, uma parmigiana com legumes grelhados, tem que prestar atenção em deixar os legumes perder um pouco de água antes. Isso como se faz? Isso aí é outra dica importantíssima. Você corta as fatias de berinjelas ou de abobrinhas, coloca dentro de um escorredor de macarrão, escorredor clássico, e coloca um pouco de sal grosso nelas, porque o sal grosso vai ajudar os legumes a perder um pouco da própria água, um pouco do próprio líquido. Dessa forma, quando você for passar elas para grelhar, os legumes já perderam uma boa parte de água. Então, você pode preparar a parmigiana com os legumes grelhados sem o perigo do que os legumes larguem muita água na hora de assar no forno e depois a parmigiana fica cheia de água. Inclusive, se você for preparar a parmigiana com os legumes grelhados, um molho grosso é importantíssimo, é praticamente fundamental. Vamos para frente. Aqui vou fechar todos os espaços. Isso aí é clássico, como se você estivesse preparando uma clássica lasanha, e vai continuando com um pouquinho de molho. O procedimento é muito parecido com a preparação da lasanha. Inclusive, isso aí poderia ser uma lasanha de legumes tranquilamente. Então, aqui vamos colocar o queijo. Falado isso é um queijo tipo mussarela. Opcionalmente, pode colocar manjericão fresco. Como falado antes, se não tem o fresco, pode utilizar um pouquinho de seco sem exagerar. Se por acaso não tiver o manjericão seco, em alternativa pode ser acrescentado um pouco de orégano, não muito, não exagere com o orégano seco porque é muito forte, mas se tiver um pouco de manjericão fresquinho, melhor ainda. E vai outra camada de legumes. Depois o procedimento é o mesmo, né? Vai outra camada de legumes, vai mais um pouquinho de molho, vai mais um pouquinho de queijo. E no final, na última parte, na parte de cima, na última camada, vamos acrescentar também o queijo ralado, as 20 gramas de queijo ralado. Aqui vai, peço só, perdão um segundo, não quero ver se eu estou esquecendo alguma pergunta. Não, eu respondi a todas as perguntas. Então agora vai uma dica importantíssima. Aqui, deixa eu só ajustar, vou tirar isso aqui. Então, quanto tempo que tem que ficar assando no forno? O forno, primeiro de tudo, deve ser já aquecido. Eu já falei disso em vários vídeos de pizza que eu tenho, tanto no canal YouTube, tanto no Instagram e tanto no Facebook. O forno, para qualquer tipo de preparação de forno, deve ser sempre pré-aquecido. Nunca coloque preparações de forno dentro do forno frio e depois você liga o forno. Isso aí não funciona. O forno deve ser sempre pré-aquecido para que o alimento comece a assar imediatamente que entrar dentro do forno. Muito importante também para bolos, isso aí. Se você prepara bolos, se você prepara doces, é importantíssimo. Quem cozinha, quem
tem prática também de doces, de bolos, pudim, esse tipo de preparação, sabe disso. O forno pré-aquecido é fundamental. Antônio, quanto tempo tem que pré-aquecer o forno? Basta 10/15 minutos no máximo, de forno ligado já na temperatura que você precisa para assar o seu alimento, a sua preparação. Nesse caso específico da parmigiana, o forno tem que ficar em 200 graus. Então, 10-15 minutos em 200 graus para pré-aquecer o forno, e depois você coloca a parmigiana. Só a partir desse momento você vai calcular 30 minutos, depois de meia hora, a preparação, a parmigiana está pronta. Prestando atenção que, outra dica importantíssima que eu estou dando aqui, a maioria dos fornos, geralmente, eles assam mais no fundo, na parte do fundo, e menos na parte da frente, na parte perto da porta. Então, preste atenção, depois de 15 minutos, gire a assadeira ao contrário, de forma que a parmigiana seja assada uniformemente da mesma forma, tanto de um lado, tanto do outro. Isso aqui vale para a parmigiana, mas isso aí é uma dica fundamental, importantíssima para qualquer tipo de preparação de forno, porque geralmente, na maioria dos casos, os fornos domésticos, os fornos de casa, assam mais na parte do fundo e menos na parte perto da porta. Então, muito importante isso aí. Vamos para frente. Aqui está, depois de meia hora. Aqui estão prontas aqui está pronta as abobrinhas da parmigiana, a parmigiana de abobrinhas. E como falado antes, você vai ver aqui, eu preparei praticamente nessa assadeira, eu consegui dividindo primeiro na metade e depois em 3 o outro lado horizontal. Eu preparei 6 porções, mas como você pode imaginar, como você vai ver aqui na frente, pode ser preparadas mais porções. Aqui eu divido no meio, eu me ajudo com uma espátula, mas você pode cortar também com uma faca e depois utilizar outro tipo de utensílio que você tem em casa. Eu tenho essa espátula. Aqui eu corto exatamente no meio, divido, né, em 3 depois, cada metade, eu divido em 3 porções, em 3 fatias, e aqui está pronta a porção de abobrinhas à parmigiana. E dá para ver aqui que podem sair tranquilamente de 8 a 10 porções, inclusive eu acho que até 12 porções. Podem sair tranquilamente. Importantíssimo, outra pergunta que eu recebo com bastante frequência é sobre como fazer para ter uma fatia bem definida, né? Muitas pessoas entraram em contato e me perguntaram isso. Na preparação, essa aqui está pronta. Eu coloquei um pouquinho de manjericão em cima. E está pronta. Aqui vou utilizar essa imagem para explicar, para responder a pergunta. Muitas pessoas me perguntaram, Antônio, como você faz para obter essas fatias onde se vê praticamente todas as camadas, as fatias bem definidas, bem cortadas. Muitas pessoas me falaram que geralmente quando preparam até lasanha ou qualquer preparação de comida de forno, geralmente na hora de cortar as fatias ficam tudo desmontadas, se desmontam, não sai uma fatia bem cortada, bem definida. O segredo, o truque, aqui vai uma outra dica que vale para várias e várias preparações de forno, inclusive lasanha, é deixar esfriar. Quando você prepara qualquer comida de forno, como se fosse a lasanha ou a parmigiana, deixe, antes de cortar, deixe esfriar. Eu vou um pouquinho mais para trás
aqui com o vídeo, porque eu inclusive aqui eu não deixei esfriar muito, a fatia ficou bem definida. Mas se você quiser uma fatia bem cortada, bem definida, para fazer inclusive mais porções daquilo que você está servindo, deixe esfriar 10/15 minutos. Isso vai lhe ajudar a preparar fatias bem definidas, bem cortadas, e ajuda também o seu convidado a comer uma lasanha ou uma parmigiana que não tenha temperaturas lábicas, que não tenha temperaturas que não queime a boca na hora de comer, porque isso aí também é importante, porque com 10, 15 minutos que a parmigiana fica parada ou a lasanha fica parada, o que acontece? Perde um pouco da temperatura, não fica muito quente, ela se mantém de toda forma em uma temperatura agradável para ser degustada, ela se mantém quente, ela não esfria totalmente em 10/15 minutos, ela mantém ainda uma temperatura muito boa para ser degustada, e inclusive ela vai pegando também um pouco mais o sabor. Então eu aconselho sempre, antes de cortar uma parmigiana, uma lasanha ou outros tipos de preparação de forno dessa forma, deixe esfriar 10/15 minutos. Eu acho que é tudo, inclusive vou dar uma olhadinha aqui está, essa aqui é aquela que eu preparei, aqui um pouquinho mais para trás para mostrar, aquela que eu preparei com as berinjelas, que ficou muito mais definida, dá para ver melhor as camadas e tudo mais. Aqui vocês vê o resultado do porquê um molho grosso, porque um molho grosso e porquê pouco molho. Aqui você vê a camada que você consegue enxergar o queijo derretido, você consegue enxergar os legumes bem definidos, você consegue enxergar todas as camadas, inclusive você consegue enxergar o molho. Aqui é o molho, não é aquela água onde a lasanha ou a berinjela ou a abobrinha fica nadando. Aqui é molho grosso, e é por isso que se coloca o molho grosso, para que o molho fique bem cremoso e para que as berinjelas ou as abobrinhas ou a massa da lasanha também absorvam todo o molho e todo o sabor do molho, sem ficar muito mole, extremamente mole, como muitas vezes acontece. Eu vejo muito da gente preparando lasanha, coloca quantidades exageradas de molho muito ralo, e quando vai tirar a lasanha do forno, praticamente a massa sumiu. Não existe mais a massa, existe só camadas de presunto, o queijo derretido e molho. A massa cozinhou tanto para absorver aquele molho todinho, que praticamente some. Inclusive tem gente que antes de preparar a lasanha ainda cozinha o macarrão da lasanha. Então bota o macarrão da lasanha já dentro de uma quantidade exagerada de molho. Então praticamente o resultado na hora de quando tirar a lasanha do forno, praticamente a massa da lasanha virou líquido. Uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar, que é fundamental, essa aqui também é outra dica fundamental, tanto para a preparação da parmigiana, mas também para a lasanha é muito importante isso aí. Quando você for montar, deixa eu ver se eu consigo pegar a parte do vídeo. Ok, quando você for montar, nesse caso a parmigiana ou a lasanha, importantíssimo, os ingredientes devem ser frios.
O molho tem que ser frio, você tem que deixar esfriar o molho totalmente. Os legumes devem ser frios, você tem que deixar esfriar os legumes totalmente. E por que isso é importante, Antônio? Porque se você colocar legumes quentes, né, você acaba de fritar os legumes e você vai fazendo camadas de legumes quentes, né, em cima de um molho quente. Primeiro você não vai conseguir, mas pode até conseguir, não utilizando as mãos, utilizando outra ferramenta, outro utensílio. Você pode até conseguir colocar os legumes quentes em cima do molho quente. Mas o que acontece? Quente com quente, as coisas, os ingredientes vão começar cozinhando, né? Se o molho for muito quente e os legumes foram muito quentes, vai começar a cozinhar. Então, parte do cozimento da lasanha, mas nesse caso específico da parmigiana, dos legumes da parmigiana, vai começar já aí. Então, quando você for colocar depois 30 minutos no forno, o tempo que a parmigiana ficou parada aí e o tempo que depois vai no forno é praticamente o tempo que você fica montando, o tempo que ela fica parada esperando o forno para aquecer. Ela vai cozinhando já. Pelo fato do molho ser quente, dos legumes ser quente, ela já vai cozinhando. Então, importantíssimo é colocar os ingredientes frios, porque se você colocar os ingredientes quentes, com os 30 minutos a mais de tempo que tem que assar dentro do forno, praticamente a parmigiana vai sair toda desmontada, vai sair toda mole. Então, importantíssimo, quando for montar, ingredientes frios. É isso aí, eu acho que terminamos aqui o vídeo, sim. Ok, se gostou do vídeo, se achar interessante, deixe seu like. Isso é importantíssimo para nós, porque nós nosso portal faz um trabalho de forma totalmente gratuita. Nós não pedimos Pix, não pedimos contribuições, não pedimos nada. O nosso trabalho é feito de forma totalmente gratuita. Então, o nosso melhor, digamos assim, entre aspas, pagamento, a melhor forma de agradecer é deixar o seu like. Se você gostou, deixe o like. Se achou interessante, se você acha que tem pessoas que podem se beneficiar com essas dicas que compartilhei ao longo dessa live, ao longo desse vídeo, compartilhe também com essas pessoas que possam ter interesse em culinária italiana. E se não se inscreveu ainda nas redes sociais ou no canal YouTube, se inscreva. Isso é importantíssimo para você, para que você seja avisado toda vez que sai um vídeo novo, muito importante. Se inscrever e ativar também, no caso do YouTube, ativar o sininho das notificações. É importantíssimo, é justamente ativando esse sininho que você vai ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo. Então, muito obrigado mais uma vez. Estamos organizando lives todo final do mês. No caso, estamos preparando lives em todas as terças-feiras, nas últimas terça-feira do mês. O horário, nesse momento, eu tô colocando como horário às 19 horas, mas eu estou pesquisando aí num horário um pouco mais confortável para todo mundo, inclusive para mim, que eu gravo aqui da Itália. E muitas vezes, quando no horário, né, que é de tarde, principalmente no Brasil, aqui na Europa já é de noite. Então, estou tentando combinar um horário que seja confortável para mim, que seja confortável para as pessoas que seguem
de Portugal, que seguem de Moçambique, que seguem de Angola, e para as pessoas que seguem do Brasil. Então estou pesquisando um horário que seja um horário prático um pouco para todo mundo, mas por enquanto o horário fica das lives será às 19 horas, horário de Brasília. E todas as últimas terça-feira do mês. Então, muito obrigado mais uma vez por ter participado da live, por ter assistido esse vídeo, se você está assistindo a gravação. E um grande abraço da Itália e até o próximo vídeo.